Você já percebeu que os momentos mais decisivos da sua vida aconteceram no silêncio? Foi naquela noite em que ninguém viu, naquela manhã em que você abriu os olhos e decidiu que algo precisava mudar, sem contar para ninguém, sem fazer escândalo. Foi só você, o pensamento e a vontade de ser diferente. O mundo grita. As pessoas imploram por atenção, mas os que realmente transformam suas vidas fazem isso em silêncio. Eles não explicam, não anunciam, não precisam provar nada. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 7 princípios estoicos que mudam tudo, se você tiver coragem de aplicá-los com firmeza e sem barulho. Esses princípios têm o poder de te blindar emocionalmente, fortalecer sua disciplina e te conduzir por um caminho de evolução silenciosa, onde você deixa de ser só mais uma pessoa reagindo ao mundo e passa a ser alguém que controla, escolhe e transforma de dentro para fora. Se esse tipo de conteúdo fala com você, se você quer continuar aprendendo como usar a filosofia estoica para dominar a si mesmo e vencer de forma sólida, considere se inscrever aqui no canal e deixar seu like agora. Isso ajuda a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo direto, sem enrolação, e te mantém conectado com uma filosofia que transforma, sem precisar levantar a voz. Agora respira fundo, silencia tudo à sua volta, porque o que vem a seguir não é barulho, é poder. O primeiro princípio é direto. Você precisa dominar a si mesmo e em silêncio. Não adianta tentar controlar o mundo lá fora se você ainda é refém do que acontece aqui dentro. O estoico entende que autodomínio é o ponto de partida. Ele não sai descontando nos outros, não vive à flor da pele, não precisa justificar seus surtos, porque ele aprende a não tê-los. Isso não significa se calar diante das injustiças. Significa responder com estratégia, não com reatividade. Quando você sente raiva, frustração ou ansiedade e escolhe respirar em vez de explodir, você está mostrando força, mas não precisa contar isso para ninguém. Só quem vive o caos por dentro e permanece em paz sabe o quanto isso vale. Epicteto dizia: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E a verdadeira liberdade não grita. Ela se move com firmeza e silêncio. O segundo princípio é simples, mas poderoso. Faça mais, fale menos. Vivemos numa era onde as pessoas vivem anunciando intenções. Esse ano eu vou fazer isso, agora eu vou mudar, amanhã eu começo. Mas o estoico não precisa declarar nada. Ele se compromete em silêncio e age, porque falar é barato. E prometer demais cria uma prisão de expectativas. O verdadeiro poder está na ação silenciosa. Você não precisa avisar que vai começar a treinar. Apenas vá. Não precisa postar que vai mudar sua vida. Apenas mude. E os resultados vão falar por você, sem você dizer uma palavra. Epicteto ensinava: não se vanglorie por ações que ainda não realizou. Quem vive de provar algo está preso à validação. Quem vive de ação vive livre. E agora vem um princípio que separa os fortes dos que apenas fingem ser fortes. Abrace a dor sem reclamar. O estoicismo não é uma filosofia de conforto, é uma filosofia de endurecer por dentro e manter a paz mesmo quando tudo parece querer te quebrar. Reclamar da dor não a torna menor. Reagir com desespero não resolve. O que resolve é aceitar que a dor faz parte e passar por ela com dignidade, em silêncio. Marco Aurélio, imperador romano, enfrentou doenças, traições, guerras, perdas e, mesmo assim, escreveu páginas de sabedoria sem nunca se colocar como vítima. Isso é força silenciosa. Não é que você não sofra, é que você aprende a sofrer com honra, e isso muda tudo. Mas não é só o mundo externo que faz barulho. A sua mente também. Por isso, o quarto princípio é: corte os ruídos mentais. Quantas vozes te habitam ao mesmo tempo? Comparações, cobranças, distrações, críticas internas. O estoico aprende a calar o mundo de fora, mas principalmente o de dentro. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. A pergunta é:
Você está usando esse poder. Silêncio não é apenas o que você não diz. É o que você escolhe não pensar. É se afastar do caos digital, das opiniões alheias, da necessidade constante de responder tudo. É se reconectar com sua essência, onde existe clareza, direção e presença. Reserve momentos de quietude, elimine excessos e comece a ouvir o que realmente importa. Agora ouça isso com atenção. Você não precisa ser visto para estar evoluindo. Esse é o quinto princípio. Seja invisível durante a sua transformação. Tem gente que expõe a semente antes mesmo de plantar e depois se pergunta por que não deu certo. O estoico planta em silêncio. Ele não corre para mostrar resultado. Ele trabalha na sombra e quando floresce, ninguém consegue ignorar. A força no anonimato. Você se protege da inveja, das cobranças e da pressão externa. Enquanto os outros expõem seus planos ao vento, você constrói paredes sólidas em silêncio. Você já viu um leão treinando? Não. Mas quando ele aparece, todos sentem a presença. A presença, essa é a chave do sexto princípio. Responda com presença, não com palavras. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque precisa de defesa. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. Zenão, fundador do estoicismo, ensinava que é melhor ouvir do que falar, porque quem fala muito se entrega. Quem responde demais se desequilibra. Você quer confundir alguém? Fique em silêncio. Você quer mostrar força? Mantenha a calma. Aprenda a suportar provocações sem se rebaixar e a deixar que o outro se desgaste tentando entender seu silêncio. É aí que você vence. Por fim, o sétimo princípio. Construa uma vida que fale por você. No final, não importa o que você disse. Importa o que você se tornou. As pessoas vão esquecer suas promessas, seus discursos, seus textos, mas elas vão lembrar do que você fez, de como você viveu, de como você se comportou nos momentos difíceis. O estoico não quer aplausos, ele quer coerência, quer se tornar alguém que inspira só pelo exemplo, alguém que os outros observam e pensam, ele não fala muito, mas eu queria ter a força que ele tem. E essa força começa no silêncio. Enquanto muitos ainda estão tentando chamar atenção com gritos vazios, você vai crescer na sombra, vai lapidar sua mente, vai dominar seus impulsos, vai ser constante, firme, invisível, até que sua própria vida seja o barulho que ninguém consegue ignorar. Então, se você chegou até aqui, já sabe, silêncio não é fraqueza. Silêncio é estratégia, é inteligência emocional, é a marca dos que evoluem de verdade. Quando você começa a construir essa vida silenciosa, percebe algo que poucos notam. Tudo que realmente importa cresce devagar e em silêncio. Esse é o momento em que a pressa perde sentido. Você para de olhar para o relógio e começa a olhar para si. Percebe que não está mais competindo com os outros, mas sim com o seu próprio potencial não alcançado. É nesse ritmo silencioso que nasce o oitavo princípio. Tenha paciência com a sua própria evolução. O estoico não exige de si resultados imediatos, porque ele entende que o valor está no processo. Cada dia que você levanta e faz o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos, é uma vitória que se acumula. A pressa gera ruído, a paciência gera profundidade. E só quem tem profundidade consegue criar algo que dure. A transformação silenciosa é lenta, mas ela é real. E o que é real permanece. E nessa jornada, você inevitavelmente vai perceber algo curioso. Quanto mais você evolui, menos você precisa provar que está evoluindo. Esse é o nono princípio. A verdadeira transformação não precisa ser divulgada. Ela emana, está no seu olhar, nas suas atitudes, na sua constância. Enquanto os outros tentam convencer o mundo de que mudaram, você simplesmente vive diferente. Você não precisa mais justificar seus limites antigos. Você não precisa mais explicar suas novas escolhas. Você apenas muda. E pronto. E isso confunde muita gente. Mas o estoico não deve satisfação. Ele deve fidelidade à sua própria consciência. E essa fidelidade é silenciosa. Com o tempo, outro fenômeno começa a surgir.
Você se torna imune à aprovação alheia. Esse é o 10º princípio. Quem vive de verdade não vive para agradar. Você não está mais preso ao que os outros pensam. Não está mais regulando suas atitudes para ser aceito ou aplaudido, porque você encontrou paz no próprio caminho. O estoico entende que agradar a todos é impossível e inútil. Por isso, ele agrada à própria virtude. Faz o certo mesmo que doa. Mantém a palavra mesmo que ninguém veja. Diz não quando é necessário, mesmo que incomode. A aprovação mais valiosa é aquela que vem do espelho, e ela só aparece quando você vive alinhado com seus princípios, em silêncio. E nesse estágio surge algo raro e poderoso: a capacidade de ouvir antes de reagir. Esse é o 11º princípio. Quem domina o silêncio, escuta mais. O mundo moderno está cheio de respostas rápidas, interrupções e reações imediatas. Mas o estoico escuta, observa, reflete e só depois fala, se for necessário. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde mora a sabedoria. Quando você ouve com atenção, você entende mais do que palavras. Você percebe intenções, você capta o que não foi dito, e isso te dá vantagem. Quem reage rápido demais se expõe. Quem responde sem escutar se contradiz. Mas quem escuta com presença, escolhe com precisão. Silenciar é se preparar, é afiar a espada antes da batalha. E o silêncio também protege. Esse é o 12º princípio. Proteja sua paz com silêncio seletivo. Nem tudo precisa de resposta. Nem todo convite merece sua presença. Nem toda crítica precisa ser absorvida. Você começa a perceber que a sua energia é limitada e deve ser preservada. O estoico escolhe onde se coloca. Ele não se mistura com qualquer discussão, não entra em conflitos desnecessários, não tenta convencer quem não quer aprender. Esse tipo de silêncio não é passividade, é estratégia. É você escolhendo onde vale a pena gastar sua força. E muitas vezes, o maior poder está em recusar com um simples silêncio. Quando você se torna seletivo com seu tempo, com suas palavras e com suas batalhas, você se torna perigoso. E junto disso, vem um despertar fundamental. O silêncio também é gratidão. Esse é o 13º princípio. Valorize em silêncio o que você tem. Enquanto muitos gritam suas queixas, você aprende a agradecer em silêncio. Não porque está tudo perfeito, mas porque você decidiu enxergar o valor até nas imperfeições. O estoico não exige que a vida se curve aos seus desejos. Ele aprende a amar o que é, e a partir dessa aceitação, transforma o que pode. Gratidão silenciosa é quando você para de reclamar da rotina e começa a honrar cada passo. É quando você percebe que o simples fato de estar aqui, consciente e presente, já é um privilégio. E quanto mais você agradece, menos você precisa reclamar. Nesse ponto, algo essencial acontece. Você começa a valorizar mais a solitude do que a companhia ruidosa. Esse é o 14º princípio. Cultive momentos de solidão profunda. Solidão, para o estoico, não é isolamento, é reconexão. É quando você se escuta de verdade, sem o barulho dos outros. É quando você alinha seus pensamentos, reorganiza suas intenções e fortalece sua presença. A maioria foge da solidão porque tem medo do que vai encontrar dentro de si. Mas o estoico encara isso de frente. E é por isso que ele se torna tão estável por fora, porque está resolvido por dentro. Em um mundo que te distrai o tempo todo, a capacidade de estar sozinho é uma superpotência. E então vem uma das maiores viradas. Você percebe que tudo o que te irritava antes já não te afeta mais. Esse é o 15º princípio. O silêncio te torna imperturbável. Você não reage mais com o ego. Você não precisa mais ganhar discussões. Você não se abala com provocações pequenas. Você entendeu que o silêncio não é fraqueza. É filtro, é escudo. É prova de que você não precisa mais vencer, porque você já venceu o que te controlava. O estoico não vive à procura de conflito, mas, quando necessário, ele sabe como agir. Frio, firme, sem ruído,
porque ele treinou isso em silêncio. E, por fim, um princípio que encerra tudo com sabedoria. O silêncio é a base da verdadeira liberdade. Esse é o 16º princípio. Quando você não precisa mais ser entendido, você é livre. Quando você não precisa se explicar o tempo todo, você é livre. Quando você não precisa impressionar ninguém, você é livre. Liberdade não é fazer o que quiser, é não ser escravo da opinião dos outros. É escolher com calma, agir com consciência e viver com propósito. O estoico caminha com leveza porque carrega pouco. Ele não carrega a culpa desnecessária, nem precisa de palcos. Ele carrega o essencial: sabedoria, disciplina, virtude e silêncio. E é isso que redefine uma vida. Enquanto os outros ainda lutam para serem notados, você se torna inesquecível, não pelo barulho que faz, mas pela presença que deixa. Então, se você chegou até aqui, é porque esse silêncio falou com você, e talvez esteja na hora de se entregar de verdade a esse caminho, aos poucos, com firmeza, em silêncio. Compartilhe este vídeo com quem também está cansado do barulho e pronto para crescer de forma sólida. Se inscreva no canal e ative as notificações. E lembra sempre disso: você não precisa gritar para ser forte, não precisa se exibir para estar em paz. O verdadeiro poder nunca precisou de plateia. Fique firme, fique calado e construa. A tempestade vai passar e você vai permanecer.